Minha família insiste que eu entregue a casa que comprei sozinha para minha irmã grávida, porque ela precisa mais. Minha mãe gosta de dizer às pessoas que fez o melhor que pôde comigo, como se eu fosse algum tipo de projeto falho que ela teve que devolver para a loja. Ela diz isso com aquela voz triste e falsa, com a mão no peito, como se estivesse magoada e confusa sobre como sua filha mais velha se tornou tão ingrata e distante. Ela deixa de fora a parte em que empurrou um saco de lixo com minhas roupas em meus braços quando eu tinha 16 anos e me disse para sair da casa dela porque eu estava namorando o tipo errado de garoto e fazendo a família parecer mal diante da comunidade. Ainda me lembro do cheiro do carpete do corredor naquela noite. Era uma mistura estranha de produto de limpeza, poeira velha e algo queimado vindo da cozinha no andar de baixo, e eu estava lá parada com meus sapatos meio calçados, abraçando aquele saco como se ele fosse me dar equilíbrio, enquanto minha mãe continuava falando sobre vergonha, reputação e os vizinhos. Ela falava como se houvesse uma plateia em algum lugar avaliando seu desempenho como uma mãe rigorosa, mas justa. Ela não perguntou para onde eu ia. Ela não perguntou se eu tinha dinheiro ou se estava com medo. Ela apenas continuou dizendo que eu tinha procurado isso, e que eu sabia que tipo de pessoas nossa comunidade toleraria. O garoto que ela tanto odiava era apenas um garoto do meu ensino médio que por acaso tinha um sotaque diferente e um sobrenome diferente. Tentamos continuar conversando por um tempo depois que fui expulsa, nos encontrando perto da escola e trocando mensagens quando podíamos. Mas minha vida inteira virou modo de sobrevivência. E, eventualmente, a distância e a pressão foram demais. Nos afastamos silenciosamente, sem uma grande cena de término. Apenas menos mensagens até não haver mais nenhuma. Ele era educado, falava baixo, sempre dizia obrigado aos adultos e provavelmente era a coisa mais segura na minha vida na época. Ele me acompanhava até em casa quando estava escuro, esperava comigo pelo ônibus, me enviava fotos bobas do cachorro dele quando eu estava estressada com as provas. Nada disso importava. O que importava era que as pessoas nos viram de mãos dadas no estacionamento após um evento de jovens da igreja. E aparentemente isso foi o suficiente para queimar toda a minha infância. Quando minha mãe abriu a porta e me disse para sair, minha irmãzinha estava parada no meio do corredor, espiando por trás da porta do quarto dela. Ela não disse nada. Seus olhos eram grandes e ela parecia mais curiosa do que assustada, como se estivesse assistindo a um show. Minha mãe disse para ela fechar a porta e não sair. Ela obedeceu. Lembro-me de pensar, mesmo naquela época, que eu estava sendo apagada da história da família em tempo real. E minha irmã estava sendo ensinada que isso era normal. Liguei para uma amiga da escola enquanto estava na calçada com meu saco de lixo. Minha mochila e meu coração batendo rápido demais. Era tarde, mas ela a atendeu no segundo toque. A mãe dela me deixou dormir no sofá deles pelo que deveria ser algumas noites, e acabou virando meses. Aprendi a dobrar cobertores de manhã para que a sala de estar parecesse uma sala de estar novamente e não como se alguém morasse lá. Aprendi a me fazer pequena na casa de outra pessoa, a me mover silenciosamente, a ser grata sem parecer que estava mantendo um placar. Uma conselheira escolar me chamou de lado depois de uma semana e fez perguntas gentis sobre onde eu estava ficando, se eu me sentia segura e se eu sabia sobre os serviços de proteção à criança. Ela tinha uma voz suave e uma pasta aberta na frente dela, e continuava dizendo meu nome como se isso pudesse suavizar a situação. Eu balancei a cabeça, disse que estava bem, sorri largo demais e menti descaradamente porque a ideia de ser jogada em um lar com estranhos me aterrorizava mais do que minha mãe. Eu já tinha sido expulsa uma vez. Eu não iria me voluntariar para ser movida de um lado para o outro como um móvel novamente. Foi a primeira vez que percebi que, na minha família, o amor era condicional e a reputação era tudo. Contanto que você mantivesse a história perfeita, você era uma boa filha. Você sorria nas fotos, sentava na primeira fila na igreja, ria das piadas certas. No segundo em que você os envergonhava, você era descartável. Consegui meu primeiro emprego em uma cafeteria quando tinha 17 anos, principalmente porque me sentia culpada por comer a comida da minha amiga e usar a água quente deles. Eu ainda estava indo para as aulas, me arrastando para fora da cama antes do nascer do sol para pegar 2 ônibus, e depois passando as noites limpando mesas e fingindo estar alegre para clientes que estalavam os dedos quando suas bebidas demoravam muito. Eu cheirava a café expresso, xarope de açúcar e produtos químicos de limpeza o tempo todo. Eu sabia exatamente quanto tempo levava para a água do esfregão passar de clara para cinza. Havia noites em que eu chegava em casa e apenas ficava sentada no chuveiro até a água quente acabar, porque era o único lugar onde me sentia completamente sozinha e fora de serviço. Havia noites em que meus pés doíam tanto
que eu ficava no ponto de ônibus e considerava seriamente apenas deitar no banco e ficar lá. Aprendi quem eram os clientes regulares pelos sapatos e pedidos, antes de saber seus nomes. O homem que sempre reclamava que a bebida estava muito quente, mas continuava voltando. A mulher que dava gorjeta em moedas e notas de $1 pegajosas e pedia desculpas todas as vezes. Os adolescentes que tratavam o lugar como a sala de estar deles e deixavam guardanapos por toda parte. Eu levava bronca por coisas que não podia controlar, como preços e tempo de espera. E depois ia para casa dormir em um sofá que não era meu. E me preocupar que um dia a amiga que estava me ajudando finalmente se cansaria da pessoa extra na sala dela. Nas viagens de ônibus para casa, eu olhava pela janela para as casas de outras pessoas e me perguntava qual era a sensação de estar dentro delas, sem cerrar os dentes. Mantinha meus sapatos de trabalho embaixo do sofá e meus uniformes dobrados em uma caixa de plástico porque nunca queria ser acusada de ocupar muito espaço. Nos meus dias de folga, quando outras pessoas da minha idade iam a festas ou passeavam no shopping, eu estava colocando a roupa para lavar, tentando manter a lição de casa em dia e fazendo cálculos mentais sobre se eu poderia pagar um saco maior de arroz naquela semana. Não era heróico. Era apenas encarar cada dia, porque a alternativa era voltar para uma casa onde eu não era desejada. Meu corpo reagia ao estresse de maneiras estranhas. Algumas semanas eu não conseguia comer muito porque meu estômago estava embrulhado, e outras semanas eu inalava o que sobrasse no final de um turno como se não visse comida há dias. Lembro-me da mãe da minha amiga deixando um prato de comida na mesa de centro quando ia para a cama. Apenas no caso de você sentir fome mais tarde. E eu olhando para aquilo como se fosse algum tipo de prova sobre se eu tinha permissão para existir ali. Quando fiz 18 anos, finalmente pude assinar um contrato de aluguel sem precisar da assinatura de ninguém. O que pareceu como vencer uma pequena guerra. Mudei-me para este apartamento apertado com outras 2 garotas que estavam passando por seus próprios problemas. Uma pagava a parte dela do aluguel com atraso com tanta frequência que o senhorio conhecia a voz dela ao telefone e suspirava antes mesmo de ela dizer o nome. A outra tratava o lugar como algum tipo de local de festa todo fim de semana. Havia garrafas vazias no balcão, sapatos aleatórios no corredor, pessoas dormindo no sofá quando eu tinha que me arrumar para o trabalho. Às vezes eu acordava com cheiro de fumaça e pânico antes de perceber que era apenas alguém queimando torradas às 3 da manhã. Era caótico e nem de longe ideal, mas era meu. Ou pelo menos tão perto de ser meu quanto algo compartilhado com estranhos poderia ser. Ninguém podia me jogar para fora no corredor sozinha e fechar a porta atrás de mim. Se eu saísse, seria porque eu escolhi. Matriculei-me em um programa de certificação em uma faculdade comunitária e tentei me convencer de que a exaustão era um traço de personalidade. Eu fechava a cafeteria à noite, contava o dinheiro do caixa, limpava as máquinas e depois dormia algumas horas antes de abrir de novo pela manhã com os olhos semicerrados. Eu comia o que conseguia pegar entre as aulas, geralmente algo barato, e meu corpo começou a mostrar sinais de que aquilo não era sustentável. Desmaiei no trabalho uma vez. Num segundo, eu estava reabastecendo a vitrine de doces. No outro, estava no chão com meu gerente gritando meu nome e um cliente regular me abanando com um cardápio. Gostaria de poder dizer que foi nesse momento que desacelerei e aprendi a me cuidar. Mas não foi. Tirei um dia de folga, bebi alguns isotônicos, prometi a todos que iria pegar leve e depois voltei direto ao trabalho. Quando você cresce ouvindo que é um problema, começa a tratar a sobrevivência básica como algo que precisa merecer todos os dias. O que me manteve seguindo em frente foi essa fantasia teimosa de ter um lugar de onde ninguém pudesse me expulsar. Não um quarto alugado, não um apartamento compartilhado onde o namorado de outra pessoa deixaria a roupa suja espalhada pela sala e reclamaria do barulho do seu despertador, mas um lugar real que fosse legalmente meu. Comecei a construir crédito com um cartão garantido, que usava apenas para gasolina e pagava obsessivamente. Eu li artigos chatos sobre orçamento e economia entre as aulas, quando todo mundo estava vendo vídeos bobos. Pulei noites fora. Disse não a viagens e vigiei cada dólar como se fosse um ser vivo que poderia fugir se eu desviasse o olhar por muito tempo. Havia noites em que o apartamento estava barulhento e cheio de gente, e eu colocava fones de ouvido sem música, apenas para abafar os sons e olhar fotos de casinhas online. Eu dava zoom na tinta descascada e nos carpetes estranhos das fotos dos anúncios, e imaginava como seria passar por uma porta e saber que, mesmo se eu errasse, mesmo se deixasse alguém bravo, o lugar ainda seria meu no dia seguinte. Por volta dos meus 20 e poucos anos, depois do que pareceu uma eternidade, consegui um emprego em um escritório.
Não era glamouroso. Eu arquivava, atendia telefones, enviava e-mails, lidava com pessoas que achavam que o problema na impressora era o fim do mundo. Eu sentava em uma daquelas cadeiras que parecem confortáveis no início e depois matam suas costas lentamente ao longo do dia. Mas vinha com um salário que não dependia de gorjetas e havia benefícios reais. Imprimi a carta de oferta e olhei para ela como se fosse um bilhete dourado. Significava um pouco de estabilidade. E estabilidade era algo que eu só tinha visto de longe. O trabalho real não era glamouroso. Passei muito tempo apertando os olhos para planilhas sob luzes zumbindo, respondendo e-mails que poderiam ter sido uma frase em vez de 5, e fingindo que o café grátis na sala de descanso não tinha gosto de papelão queimado. Aprendi quais colegas de trabalho me cobririam se um ônibus atrasasse, e quais absolutamente não fariam isso. Quem esquentava peixe no micro-ondas no almoço como se fosse um crime de guerra, e quem sempre tinha analgésicos extras na gaveta da mesa. Nos dias bons, eu quase conseguia esquecer que não tinha uma rede de segurança familiar real. Nos dias ruins, eu via meu reflexo na tela escura do computador e pensava: ok, pelo menos tenho um contra-cheque e um lugar para estar que não é o sofá de alguém. Meu nome é Thalia. A propósito, eu provavelmente deveria ter mencionado isso antes, mas quando sua família passou anos agindo como se você fosse um conto de advertência em vez de uma filha, seu próprio nome começa a parecer algo que você tem que inserir na história mais tarde. Não parece um dado adquirido. Parece um detalhe que você tem que ganhar o direito de dizer em voz alta. Thalia, a garota que economizava cada dólar extra. Thalia, que dizia não quando os colegas de trabalho queriam pedir comida e silenciosamente esquentava as sobras enquanto eles riam sobre como ela era disciplinada. Thalia, que mantinha uma planilha de suas economias e uma pasta de anúncios de casas minúsculas em áreas que ninguém na minha antiga comunidade jamais se importaria. Eu sabia quais condados rurais tinham impostos sobre a propriedade mais baixos, quais tinham programas para ajudar quem comprava a casa pela primeira vez, e quais eram longe o suficiente para que minha mãe nunca aparecesse acidentalmente. Por volta dos 25 anos, encontrei a cabana em uma daquelas pesquisas intermináveis madrugada adentro. Ficava em um condado rural do qual eu nunca tinha ouvido falar, perto de um pequeno lago que tive que dar zoom em um mapa para conseguir ver. As fotos do anúncio não eram exatamente inspiradoras. O lugar parecia cansado, com tinta descascando, um deck velho com tábuas faltando e um telhado que claramente precisava de ajuda. O quintal era mais ervas daninhas do que grama. O interior tinha painéis de madeira em alguns quartos que faziam parecer uma cápsula do tempo. O preço, porém, me fez prestar atenção. Estava rotulado como um imóvel para reformar. O que é código imobiliário para "esta casa já viu algumas coisas", mas estava realmente ao meu alcance se eu juntasse cada centavo de economia que tinha e espremesse um pouco mais. A primeira vez que dirigi até lá para ver pessoalmente, quase dei meia volta 2 vezes. A estrada fora da cidade estreitava mais rápido do que eu esperava, e meu carrinho reclamou o caminho todo subindo uma longa colina que parecia mais íngreme na vida real do que no mapa. O sinal do meu celular caiu para uma barra solitária, e depois nada. E por alguns minutos, tudo o que pude ouvir foi o motor, os pneus no cascalho e meu próprio cérebro perguntando se eu finalmente tinha enlouquecido. Mas então as árvores se abriram o suficiente para ver a água através dos galhos. Escura e parada, e completamente indiferente se eu pertencia ou não àquele lugar. Parecia aterrorizante e pacífico ao mesmo tempo, como entrar em uma sala onde ninguém sabia meu nome e ninguém esperava nada de mim. Havia vantagens que eu não entendi no início, como um programa de desenvolvimento rural que significava que eu não precisava de tanto dinheiro adiantado, porque a área era considerada subdesenvolvida. O agente de empréstimos explicou isso com a voz lenta e cuidadosa que as pessoas usam quando acham que você pode fugir se os números ficarem muito grandes. Eu balancei a cabeça e fiz o máximo de perguntas que pude sem parecer burra. Trouxe um caderno e anotei os termos para poder pesquisá-los mais tarde. Assinei papéis, provei que eu realmente tinha um longo e chato histórico de pagar em dia e esperei alguém me dizer que tudo tinha sido um erro. No dia do fechamento, alguns meses antes do meu 26º aniversário, sentei-me em uma mesa com uma pilha de formulários que parecia mais alta do que toda a minha vida, e assinei meu nome tantas vezes que minha mão teve cãibras. Eu continuava esperando alguém invadir a sala e dizer que houve uma falha, que o sistema de computador percebeu e se tocou que garotas como eu não tinham permissão para possuir cabanas no lago. Ninguém fez isso. No final, alguém deslizou uma pequena chave de metal pela mesa e disse: "Parabéns." Olhei para a chave por um segundo, meio convencida de que, se eu piscasse, ela desapareceria.
Dirigi até lá sozinha no meu carro com o aquecedor no máximo e uma playlist aleatória tocando ao fundo. A estrada mudou de rodovia para estrada menor, para um trecho estreito de pista dupla que serpenteava em volta de árvores e passava por caixas de correio desbotadas com números descascando. Havia casas espalhadas aqui e ali, algumas arrumadas, algumas caindo aos pedaços, algumas com brinquedos de crianças nos quintais, algumas com carros velhos estacionados na frente. Entrei na pequena entrada de cascalho, desliguei o carro e fiquei lá sentada olhando para a cabana. A pintura estava pior pessoalmente. A varanda cedia um pouco mais do que nas fotos. O quintal era principalmente ervas daninhas e manchas de grama teimosa. Eu podia ver onde alguém tinha começado um projeto e desistido no meio do caminho. Eu amei instantaneamente de uma maneira irracional, como a maneira que você ama um animal de rua antes mesmo de tocá-lo. Por dentro, cheirava a poeira e madeira velha, com apenas um toque de mofo no banheiro. O sol entrava pelas janelas em fatias estranhas porque as persianas estavam tortas. A cozinha tinha armários que não combinavam e um balcão com uma marca de queimadura no formato de alguém que largou uma panela quente e foi embora. Sentei-me no chão bem no meio da sala vazia. A madeira estava fria e dura, e por algum motivo isso me fez chorar ainda mais forte. Chorei pela garota que dormiu em um sofá na casa de outra pessoa, pela adolescente que ficou no corredor com um saco de lixo, por cada versão de mim que decidiu que estar cansada e sem dinheiro era melhor do que implorar para voltar para casa. Isso era meu. Imperfeito, desgastado, precisando de mais amor do que eu sabia dar, mas meu. As primeiras visitas não foram uma montagem de sonhos. A propósito, a primeira vez que tentei passar a noite lá, o aquecedor fez um barulho como se estivesse mastigando cascalho. Os canos bateram tão alto que pensei que alguém estava batendo nas paredes, e uma aranha do tamanho da minha palma decidiu se apresentar no banheiro. Sentei-me em um colchão de ar no meio da sala vazia com 3 pares de meias, enrolada em um cobertor que cheirava a depósito, comendo macarrão instantâneo em uma tigela de plástico e me perguntando se eu tinha perdido completamente o juízo. Na manhã seguinte, um vizinho que eu só tinha visto de longe se aproximou enquanto eu estava na entrada olhando para a varanda caída. Ele era mais velho, com um boné de beisebol e aquele tipo de bronzeado profundo que as pessoas conseguem trabalhando realmente ao ar livre, não deitadas perto de uma piscina. Ele apontou para os degraus e disse, da maneira mais casual possível, que se eu continuasse subindo e descendo por eles do jeito que estavam, eu acabaria no chão com o tornozelo torcido. Então ele deu de ombros e disse que tinha madeira extra se eu quisesse reforçar e que eu poderia pegar a furadeira dele emprestada, contanto que eu não o processasse se me machucasse. Não éramos amigos nem nada, mas aquele pouquinho de energia de vizinhança ajudou muito. Eu estava tão acostumada com as pessoas me olhando como se eu fosse um problema a ser resolvido ou um conto de advertência, que ter alguém me tratando como uma pessoa normal com uma varanda ligeiramente patética parecia bizarramente gentil. Aprendi a trocar uma luminária com um vídeo no meu celular, a passar fita adesiva em uma parede para que a tinta não manchasse o rodapé, a limpar folhas das calhas sem cair da escada. Nada disso era glamouroso. Minhas costas doíam, minhas mãos estavam sempre secas de esfregar alguma coisa, e eu ia para o meu trabalho no escritório às segundas-feiras, com manchas de tinta nos pulsos, com mais frequência do que gostaria de admitir. Comecei a consertar as coisas devagar. Nos fins de semana, eu dirigia até lá com o porta-malas cheio de ferramentas que mal sabia usar e assistia a vídeos tutoriais intermináveis até me sentir corajosa o suficiente para tentar. Pintei paredes, limpei o chão, troquei puxadores de armários e descobri qual disjuntor controlava qual parte da casa depois de desarmar o errado mais de uma vez. Consertei o deck com a ajuda de um vizinho gentil que se apresentou simplesmente como o cara da mesma rua, e não fez perguntas quando eu claramente não queria explicar toda a minha vida. Ele me mostrou como reforçar um corrimão bambo e como verificar embaixo da casa por vazamentos, sem entrar em pânico com cada aranha. A cabana começou lentamente a parecer menos um projeto esquecido e mais um lar real. Comprei móveis de segunda mão, peça por peça. Um sofá com um pequeno rasgo nas costas que ninguém veria. Uma mesa com arranhões que cobri com um caminho de mesa. Pratos que não combinavam, mas pareciam bons em minhas mãos. Coloquei um tapete fino na sala de estar para não sentir tanto o frio do chão. Na primeira noite em que dormi lá sozinha, com as janelas abertas apenas o suficiente para ouvir a água do lago e a coruja ocasional, senti um tipo de paz que nunca tinha sentido na casa da minha mãe. Enquanto eu construía essa vida tranquila ao redor do lago, minha família vivia uma história totalmente diferente sem mim. Minha irmã mais nova ainda morava com minha mãe. Ela sempre foi a favorita, a que recebia segundas chances e palavras gentis, onde eu recebia sermões e comentários indiretos sobre minha atitude.
Quando ela engravidou durante o segundo ano da faculdade, preparei-me para uma explosão. Pensei que minha mãe gritaria, jogaria coisas e falaria sobre vergonha, exatamente como tinha feito comigo. Em vez disso, ela abriu os braços e disse à minha irmã que todos cometem erros, e que o importante era seguir em frente como uma família. Aparentemente, a diferença entre pecado e erro na minha família tinha menos a ver com o que você realmente fazia e mais a ver com o quanto minha mãe gostava de você na base. Minha irmã voltou para a casa da minha mãe com um namorado desempregado, que passava os dias afundado no sofá com um controle de videogame nas mãos e um saco de salgadinhos aberto na mesa. Minha mãe falava sobre como o pobre rapaz só precisava de tempo para se encontrar, como ele assumiria a responsabilidade quando o bebê chegasse, como minha irmã merecia apoio. A mesma mulher que me disse que eu era adulta aos 16 anos e podia me virar sozinha, estava agora fazendo lanches noturnos para seu bebê grávido e seu hóspede homem feito. Tentei manter contato com minha irmã, pelo menos no início. Conversávamos ao telefone a cada poucas semanas. Ela reclamava de pequenas coisas, como minha mãe fazendo comentários sobre suas roupas, ou como o namorado nunca lavava a própria louça. Às vezes, quando ela esquecia de se filtrar, repetia coisas que minha mãe dizia sobre mim, e eu ouvia frases que reconhecia. Egoísta, dramática, desrespeitosa, ingrata. Ela nem percebia que estava papagueando nossa mãe palavra por palavra. Era apenas a água em que ela sempre nadou. Ela perguntava sobre a cabana com uma voz casual que não combinava muito com a maneira como ela demorava na palavra minha. Ela dizia coisas como: deve ser bom ter um lugar para fugir, e você tem tanta sorte de não ter que se preocupar com aluguel, e ria como se fosse uma piada. Eu explicava que ainda havia uma hipoteca, ainda havia seguro, ainda havia reparos, ainda havia trabalho. Não acho que ela realmente me ouvia. Na cabeça dela, a cabana era algum tipo de prêmio mágico no qual eu tinha tropeçado, não o resultado final de anos de ralação. Mantive minha vida simples. Trabalho na cidade durante a semana, cabana nos fins de semana. Eu ainda estava dividindo um apartamento minúsculo e barato na cidade com colegas de quarto, e tratava a cabana como meu lugar de fim de semana enquanto a consertava lentamente. Reparei o que podia pagar para reparar e ignorei o que não podia. Aprendi a viver com coisas que não eram perfeitas. Houve uma noite naquele primeiro inverno em que os canos congelaram e eu sentei no chão com 3 suéteres, me perguntando se tinha cometido um grande erro e se teria sido mais fácil apenas ficar pequena e obediente para sempre. Uma porta ligeiramente torta, um degrau que rangia, um pedaço de parede que precisava de mais lixamento do que eu tinha energia para fazer. Também aprendi a amar algo que ninguém tinha me dado de mão beijada. Algo que eu construí, lenta e teimosamente, de todas as partes de mim que minha família não conseguiu esmagar. Então, numa manhã de domingo, enquanto eu estava sentada no pequeno deck com uma caneca de café e um cobertor nos ombros, meu telefone tocou. Era minha mãe. Ela não ligava com frequência, o que significava que era feriado ou crise. Não era nenhum dos dois. Era pior. Ela começou com conversa fiada, perguntando se eu ainda estava naquele emprego, se meu carro estava aguentando, se os invernos no lago eram frios. Ela parecia quase amigável, e isso me deixou nervosa imediatamente. Ela não é amigável comigo sem motivo. Então ela disse que minha irmã tinha finalmente decidido se casar. Ela colocou uma empolgação barata na voz, como se estivesse tentando me vender algo em um comercial. Eu disse parabéns. Eu quis dizer isso, mais ou menos. Tenho minhas opiniões sobre se casar com um cara que vive de graça na casa da sua mãe, enquanto se recusa a procurar trabalho estável, mas tanto faz. Não é minha vida. Não é meu bebê. Não é meu problema. Então minha mãe disse. Ela disse que tinha a ideia perfeita para um presente de casamento. Ela achava que eu deveria dar minha cabana para minha irmã como presente. Eu realmente ri no começo porque pensei que ela estava fazendo algum tipo de piada estranha. Quem pede a filha afastada para entregar a única coisa estável que possui como presente de casamento para a filha preferida e seu parceiro bebezão? Pedi a ela para repetir, apenas para ter certeza de que tinha ouvido direito. E ela repetiu. Mais devagar, como se talvez eu não entendesse as palavras corretamente ou tivesse perdido a parte em que isso era de alguma forma razoável. Ela falou sobre como um bebê precisa de um quintal e ar fresco e como a cabana seria um lugar perfeito para minha irmã criar uma família. Ela pintou todo esse quadro de uma criança correndo pela grama, uma churrasqueira no deck, sapatinhos perto da porta. Ela disse coisas como: você é solteira, não precisa realmente de todo esse espaço. E não é como se você estivesse lá em tempo integral. E família deve ajudar uma a outra.
Ela mencionou a maneira como as pessoas falariam se descobrissem que eu me recusei a ajudar minha própria irmã quando estava indo tão bem, como se todo o meu propósito fosse ser um projeto de relações públicas para ela. Minhas mãos tremiam. Eu podia sentir meu batimento cardíaco na garganta e um zumbido nos ouvidos como uma trilha sonora ruim. Eu disse não a ela. Não, talvez. Não deixe-me pensar sobre isso. Apenas não. Eu disse a ela que tinha trabalhado duro demais por muito tempo para desistir da única coisa que parecia minha. Disse a ela que se ela queria tanto dar uma casa para minha irmã, ela poderia comprar uma, ou ser fiadora de um empréstimo. Ela não gostou dessa resposta. Ela me chamou de egoísta. Disse que eu estava deixando o orgulho atrapalhar a família. Disse que minha irmã tinha passado por muita coisa e merecia apoio. Quando a lembrei de que eu também tinha passado por coisas, como ser expulsa na adolescência sem plano e sem rede de segurança, ela bufou. Ela disse que foi diferente comigo porque eu tinha causado isso a mim mesma ao me recusar a ouvir. Desliguei antes de dizer algo que não pudesse retirar. Embora, honestamente, eu acho que essa linha tenha sido cruzada anos atrás. Por algumas horas, andei de um lado para o outro na cabana, escrevendo e apagando mensagens longas no meu telefone. Eu queria enviar à minha irmã um detalhamento de tudo, desde a noite em que fui expulsa até cada turno que trabalhei meio adormecida, até cada vez que disse não a algo divertido para poder pagar uma conta. Eu queria listar todos os motivos pelos quais pedir minha casa era insanidade. Digitei parágrafo após parágrafo e depois os apaguei. Eu sabia no fundo que não importaria. Ela estava acostumada a ser resgatada. Ela não entendia o que significava ficar sozinha. Não demorou muito para as mensagens começarem, no entanto. Minha irmã me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha ouvido a ideia da minha mãe. Ela escreveu como se já estivesse decidido, como se eu fosse apenas a pessoa da papelada. Quando eu disse não, que não ia abrir mão do meu lugar, o tom dela mudou. De repente, eu era cruel. Eu estava abandonando a família. Eu estava tornando a gravidez dela mais difícil do que precisava ser. Ela me enviou fotos da barriga, de roupinhas de bebê, como adereços em alguma discussão emocional na qual eu não tinha concordado em entrar. O namorado dela entrou na conversa pelo telefone dela em um momento, falando sobre como família de verdade aparece, como se eu não estivesse aparecendo para minha própria vida esse tempo todo. Ele escreveu que eu tinha sorte e que pessoas de sorte têm a responsabilidade de compartilhar. Olhei para aquelas palavras e pensei em todas as noites que chorei no chuveiro para que ninguém me ouvisse. Se isso era sorte, ela tinha um senso de humor bem sombrio. Pensei que aquilo era o pior que poderia acontecer. Eu estava errada. Alguns dias depois, eu estava terminando um longo dia no escritório, juntando minha bolsa e saindo do computador, quando recebi uma notificação do aplicativo de segurança vinculado à minha cabana. Movimento detectado. Isso não era incomum. Às vezes era apenas um guaxinim ou o cachorro de um vizinho passando. Às vezes era vento ou um galho. Abri o aplicativo quase por hábito e congelei. Lá, na minha tela, estava minha irmã. Gostaria de poder dizer que fiquei chocada por ela ter conseguido encontrar o lugar, mas sabia exatamente como tinha acontecido. Minha mãe tinha visto o nome do condado e da estrada em uma correspondência uma vez e dito em voz alta na mesa, como se fosse um detalhe divertido. E minha irmã tinha uma boa memória quando se tratava de qualquer coisa que ela achava que poderia usar mais tarde. Ela estava na minha varanda da frente com o namorado, que tinha algum tipo de ferramenta de metal na mão. Eles estavam bem na minha porta da frente. Ele estava tentando forçá-la perto da fechadura, jogando o peso contra a maçaneta, enquanto minha irmã olhava em volta como uma criança pega saindo escondida depois do toque de recolher. Meu estômago caiu tão rápido que me senti tonta. Minhas mãos ficaram frias e quentes ao mesmo tempo. Liguei para o escritório do xerife daquele condado com as mãos tremendo tanto que eu ficava apertando os números errados e tinha que apagar e começar de novo. Eu disse a eles que havia pessoas tentando invadir minha propriedade. A despachante perguntou se eu os conhecia. Eu disse que sim. Eram família. Mas isso não tornava as coisas melhores. Ela disse que enviariam alguém, mas levaria tempo por causa de quão longe meu lugar ficava. Olhei para a transmissão de vídeo, impotente, ouvindo a linha ficar silenciosa, exceto pela minha própria respiração. Gostaria de poder dizer que parte de mim queria protegê-los, que hesitei, que me senti culpada. Eu não senti. Tudo o que senti foi essa raiva quente e apertada. Minha mãe me criou com essa regra de que família nunca chama a polícia para a família. Aparentemente, a família tentou invadir sua casa, no entanto. Então eu quebrei a regra dela antes que eles pudessem realmente quebrar minha porta.
Os policiais apareceram na transmissão da câmera depois do que pareceram horas, mas provavelmente foram cerca de 20 minutos. Vi o carro deles parar. Vi o rosto da minha irmã mudar quando ela percebeu o que estava acontecendo. Ela agarrou o braço do namorado e sibilou algo para ele. Mas era tarde demais. Os policiais já estavam fora do carro, já fazendo perguntas, já olhando para o batente da porta danificado e a ferramenta na mão dele. Eles acabaram prendendo ele por tentativa de roubo. Colocaram algemas nele ali mesmo no meu quintal, enquanto minha irmã chorava e tentava explicar que era tudo um mal-entendido. Ela disse a eles que tinha o direito de estar lá, porque este é o lugar da minha irmã, e nós deveríamos morar aqui de qualquer maneira. Os policiais perguntaram se eu queria prestar queixa. Eu não estava fisicamente lá, mas eles me ligaram no viva voz e perguntaram. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo em meus ouvidos, mas minha voz saiu firme quando eu disse sim. Eles acusaram minha irmã também, como cúmplice. Eles não a levaram algemada naquela noite por causa da gravidez. Eles a citaram no local. A registraram como corré e deram a ela uma data para comparecer ao tribunal. Ela olhou direto para a câmera uma vez, e mesmo sabendo que ela não podia me ver de verdade, senti como se ela estivesse olhando bem nos meus olhos. Havia choque lá, e raiva, e algo que parecia muito com traição, como se eu tivesse quebrado alguma regra sagrada ao escolher a mim mesma. Desliguei a transmissão e sentei no meu apartamento silencioso, olhando para o nada. Eu sabia o que viria a seguir. Eu podia sentir como uma tempestade chegando. Minha mãe ligou no dia seguinte e se eu achava que ela tinha sido cruel antes, não estava preparada para essa versão dela. Ela nem disse olá. Ela foi direto para os gritos. De acordo com ela, eu tinha arruinado a vida da minha irmã, destruído o futuro dela, traumatizado-a durante a gravidez e provado de uma vez por todas que eu não tinha coração. Tentei explicar que eles tinham tentado invadir minha casa, que tinham danificado minha porta, que o que aconteceu foi o resultado das escolhas deles. Ela não se importou. Ela continuou repetindo que nunca, jamais me perdoaria por chamar a polícia para minha própria família. Ela disse que me expulsar quando eu tinha 16 anos tinha sido a decisão certa e que desejava ter feito isso antes para que eu não tivesse infectado minha irmã com minha atitude. Essa frase doeu mais do que o resto porque não era realmente uma informação nova. Ela tinha insinuado isso de centenas de pequenas maneiras ao longo dos anos. Ouvir ela dizer em voz alta, sem vergonha, fez algo finalmente se quebrar dentro de mim. Eu disse a ela que tinha acabado. Eu disse a ela que se ela me ligasse de novo para gritar, eu bloquearia o número dela. Ela riu como se não acreditasse em mim, como se me bloquear nem fosse uma opção no mundo dela. Ela acreditou em mim mais tarde. Minha irmã, cujo processo judicial agora pairava sobre tudo, não lidou com a situação silenciosamente. Ela levou sua campanha a público. Neste aplicativo de mídia social, ela começou a postar longos desabafos emocionais sobre como sua versão grávida tinha sido negada a um lar seguro por sua irmã de coração frio. Ela postou fotos de si mesma em espaços apertados com tinta descascando. Escreveu sobre ser forçada a criar seu bebê em condições inseguras, porque sua irmã gananciosa não queria compartilhar. Meu telefone não me deixava ignorar isso mesmo quando eu tentava. Capturas de tela começaram a chegar nas minhas mensagens antes mesmo de eu ter visto a postagem original. Uma garota com quem dividia um armário na 9ª série me enviou um link com um "Isso é sobre você?", como se fosse fofoca, não minha vida. Uma tia que eu não via desde criança me mandou um emoji de mãos em oração e um parágrafo vago sobre "família deve ficar unida", sem perguntar uma única vez o que realmente tinha acontecido. Colegas de trabalho que mal falavam comigo no escritório, de repente tinham muito a dizer em mensagens privadas, tudo em forma de preocupação, mas com ângulo de julgamento. Era como assistir a uma versão de mim mesma que eu não reconhecia sendo passada em grupos de bate-papo nos quais eu não estava. Ela deixou de fora a parte em que o namorado foi pego pela câmera tentando invadir. Ela deixou de fora a parte em que eu ofereci ajudar a encontrar um aluguel e talvez ajudar com um depósito, mas deixei claro que a cabana não estava disponível como presente. Ela deixou de fora a parte em que me chamou de egoísta por dizer não. No começo, as postagens só me faziam revirar os olhos e sentir vergonha alheia. Meu telefone acendia com notificações de pessoas com quem eu não falava há anos, me enviando capturas de tela com mensagens como "está tudo bem" e "isso é sobre você". Então ela postou uma foto do lado de fora da minha cabana. O ângulo era estranho o suficiente para que ela provavelmente pensasse que era anônimo, mas as pessoas locais definitivamente poderiam descobrir. Na legenda, ela falava sobre "este lugar perto do lago",
Todo mundo conhece aquela cabana bonitinha perto da curva da estrada. E meu estômago se revirou. Uma colega de trabalho me enviou uma captura de tela uma tarde e perguntou se eu estava bem. Foi assim que descobri que pessoas da minha vida real tinham visto. Ela não sabia a história toda. Ela apenas escreveu: "Não estou tentando ser intrometida, mas isso parece muito pessoal." Olhei para a mensagem, sentindo-me exposta dessa nova maneira, como se o caos da minha família tivesse de alguma forma vazado para a minha vida profissional, e agora estivesse pingando por toda a minha reputação profissional. Aquele foi o momento em que percebi que não se tratava apenas de sentimentos feridos ou feriados estranhos. Minha segurança e privacidade estavam realmente em jogo. Encontrei um advogado. Sentei-me em um pequeno escritório com diplomas emoldurados na parede e contei toda a história para um estranho de paletó. Falei sobre ter sido expulsa na adolescência, construir uma vida sozinha, comprar a cabana, o telefonema sobre o presente de casamento, a invasão, a prisão, as postagens. Eu me senti ridícula no início, como se estivesse sendo dramática. Mas o advogado não riu. Ele tomou notas e fez perguntas específicas, como datas e horários, e exatamente o que os policiais tinham escrito no relatório. Cada vez que ele dizia, "isso importa", eu me sentia validada e enjoada ao mesmo tempo. Ele sugeriu que solicitássemos uma ordem de restrição, não apenas por causa da invasão, mas por causa do assédio e da maneira como minha irmã tinha começado a envolver outras pessoas. Ele usou palavras como padrão e escalada que me deram arrepios porque faziam tudo parecer clínico e real. Ele me disse para tirar capturas de tela de tudo. Cada postagem, cada comentário, cada mensagem de texto. Ele disse que se ela apagasse as coisas depois, as capturas de tela ainda contariam como evidência. Entramos com o pedido de uma ordem temporária primeiro. O juiz concedeu, o que significava que minha irmã e o namorado dela foram informados de que não poderiam entrar em contato comigo diretamente, aparecer onde eu morava ou trabalhava, ou usar meu nome ou localização online para me assediar. Eles quebraram essa regra quase imediatamente porque é claro que quebraram. Cada vez que faziam isso, meu advogado salvava as capturas de tela e adicionava outra violação ao arquivo. Os papéis eram apenas novos adereços no drama para eles, não um limite. Algumas das piores postagens foram retiradas depois que eles foram notificados, mas a essa altura as capturas de tela estavam circulando em grupos locais. As pessoas adoram drama, especialmente drama familiar, e isso tinha tudo: gravidez, uma cabana à beira do lago, polícia, acusações de ganância. A parte louca era quantas pessoas estavam dispostas a acreditar na versão da minha irmã, onde eu era essa vilã fria e bem-sucedida acumulando um paraíso à beira do lago, enquanto uma pobre mulher grávida implorava por ajuda. Tentei apenas uma vez esclarecer as coisas publicamente. Escrevi um longo post onde explicava que minha cabana não era um retiro de luxo, que trabalhei anos para comprá-la, que minha irmã e o namorado tentaram forçar a entrada. Incluí quadros congelados das imagens de segurança mostrando-os com a ferramenta na porta, borrados o suficiente para que estranhos não pudessem distinguir claramente seus rostos, mas claros o suficiente para que ficasse óbvio o que estava acontecendo. Não mostrei a localização exata. Não usei os nomes deles. A reação foi confusa, o que honestamente não deveria ter me surpreendido. Algumas pessoas comentaram dizendo que entendiam, que limites eram importantes, que chamar a polícia tinha sido a coisa certa. Outros escreveram que eu deveria ter mantido isso em privado, que expor roupa suja online era cafona, que eu estava humilhando minha irmã enquanto ela estava vulnerável. Alguns insistiram que tinha que haver outro lado e que certamente eu poderia ter encontrado uma maneira de me comprometer. Meu telefone vibrou sem parar por 2 dias. Silenciei tudo, desliguei as notificações e ainda sentia como se houvesse um enxame de abelhas vivendo no meu peito, zumbindo e picando em momentos aleatórios. Então minha mãe apareceu. Não no aplicativo, na vida real. Eu estava na cabana em um sábado, remendando uma parte do telhado com aquele mesmo vizinho que ocasionalmente me ajudava, quando ouvi pneus no cascalho. Desci da escada e limpei as mãos no jeans. Minha mãe saiu do carro segurando uma pasta parda como se fosse uma arma, e ela estivesse ali para vencer uma luta. Ela não perdeu tempo com gentilezas. Sem abraço, sem "como vai você?", nada. Ela caminhou direto até mim e tirou uma pilha de papéis. Ela disse que tinha falado com alguém que entende dessas coisas, e descobriu que havia uma maneira simples de consertar tudo. Ela disse isso da maneira que você poderia falar sobre um truque doméstico rápido, como limpar uma mancha ou organizar um armário. Ela queria que eu assinasse um formulário para transferir a cabana para o nome da minha irmã. Ela chamou isso de uma coisa temporária,
Disse que era apenas para fazer minha irmã se sentir segura enquanto passava pela gravidez e pela confusão do tribunal, e que poderíamos resolver isso depois. Ela disse coisas como: é apenas um pedaço de papel e isso realmente não muda nada. Você sabe que a cabana sempre será nossa casa de família. E, se você realmente se importasse, faria isso sem fazer um grande caso disso. Peguei os papéis dela e fingi olhar para eles enquanto minha visão embaçava. Reconheci o formulário pelo que era. Não era temporário. Não era simbólico. Se eu assinasse, estaria entregando minha casa sem garantia de recuperá-la. Minha mãe ou não entendia isso ou entendia perfeitamente e não se importava porque, na cabeça dela, tudo o que eu tinha já era propriedade comunitária, contanto que a comunidade fosse soletrada família. Peguei meu telefone, tirei fotos dos formulários e os devolvi. Disse a ela que não assinaria nada sem meu próprio advogado olhar. A boca dela se apertou naquela linha fina e zangada que eu lembrava da infância. Ela tentou me fazer sentir culpada, depois tentou me assustar, depois tentou jogar com a nostalgia, tudo no espaço de alguns minutos. Ela me lembrou de como tinha me acolhido e me alimentado por anos quando criança. Como se isso não fosse literalmente o trabalho dela como mãe. Quando nada disso funcionou, ela me chamou de fria novamente. Disse que eu tinha deixado o mundo me endurecer. Disse que não me reconhecia mais. Pedi a ela para ir embora. Disse que se ela não voltasse para o carro, eu chamaria o xerife. Ela olhou para mim por um longo segundo como se quisesse ver se eu estava blefando, então girou nos calcanhares, enfiou os papéis de volta na pasta e foi embora, levantando o cascalho atrás dos pneus. Você pensaria que esse seria o clímax da coisa toda. Mas minha família não sabe deixar as coisas quietas. Algumas semanas depois, recebi uma ligação tarde da noite de um número que reconheci instintivamente. Minha irmã. Quase apertei recusar por reflexo por causa da ordem de restrição. Mas a curiosidade e o velho hábito venceram por um segundo. Atendi e ouvi sem dizer meu nome. Ela estava chorando. Não o tipo de choro bonito de uma lágrima só. Eram soluços feios, do tipo que dificultam o entendimento das palavras no início. Ela disse que o namorado tinha ido embora. Ele tinha colocado as coisas dele em malas, chamado ela de fardo, culpado ela pelos problemas judiciais dele e saído. Ela disse que ele disse a ela que estava cansado de esperar a irmã rica dela entregar a casa, como se esse tivesse sido o plano o tempo todo. Gostaria de poder dizer que não senti nada. Eu senti algo. Por apenas um momento senti uma onda de pena, como se estivesse falando com a versão infantil dela em vez da mulher que tinha ficado na minha varanda tentando invadir. Então ela continuou falando. Entre soluços, ela me disse que ele sempre acreditou que a cabana seria deles. Minha mãe tinha prometido. Ela tinha dito a ele meses atrás que eu entregaria eventualmente porque eu sempre me sentia culpada. E nunca mantinha meus limites. De acordo com minha irmã, toda a invasão tinha sido ideia dele. Mas do jeito que ela descreveu, minha mãe foi quem plantou a semente, dizendo a eles repetidamente que o lugar já era quase deles, que eu devia isso a eles, que eu cederia sob pressão. Ouvindo isso, algo dentro de mim se reorganizou. Eu sabia que minha mãe estava pressionando, mas não tinha percebido que ela tinha ido tão longe, prometendo minha casa para as pessoas como se estivesse apenas esperando a papelada chegar. Minha irmã chorou sobre como tinha acreditado neles, como achava que a cabana já era metade dela, como não entendia como tudo tinha desmoronado. Disse a ela que precisava encontrar um emprego e falar com um advogado sobre pensão alimentícia. Lembrei-a gentilmente, tão gentilmente quanto pude, considerando que estava tremendo, que me ligar era uma violação da ordem. Disse que esperava que ela e o bebê ficassem seguros e desliguei. Fiquei sentada lá com o telefone na mão, olhando para a parede, sentindo como se o chão sob minha vida tivesse mudado novamente, embora tecnicamente nada de novo tivesse acontecido. Depois daquela ligação, as coisas escalaram de uma maneira diferente. Era como se ela tivesse descoberto um novo hobby, e esse hobby fosse me repintar publicamente como uma vilã. Meu telefone acendia com capturas de tela que as pessoas me enviavam de suas postagens antes mesmo de eu vê-las no meu próprio feed. Antigos colegas de classe com quem eu não falava desde o ensino médio apareciam nas minhas mensagens com "Isso é sobre você?" e pequenos emojis de olhos, como se isso fosse fofoca e não minha vida real. Minha tia, por parte de pai, que nunca liga a menos que alguém morra, deixou um correio de voz dizendo que estava rezando pela reconciliação, sem perguntar uma única vez o que realmente tinha acontecido. Em todos os lugares que eu olhava online, havia alguma versão meio verdadeira de mim flutuando, e eu me sentia como se estivesse perseguindo fumaça tentando corrigir isso.
Minha irmã começou a aparecer em lugares onde sabia que eu estaria, porque se não pudesse falar comigo diretamente, poderia pelo menos criar cenas. Certa manhã, entrei na pequena cafeteria perto do meu escritório e a encontrei já lá, sentada a uma mesa com sua barriga de grávida proeminentemente à mostra e o telefone apoiado como se pudesse começar a gravar a qualquer segundo. Ela olhou para cima, travou os olhos nos meus e imediatamente caiu no choro alto. Ela começou a falar alto o suficiente para que todos ouvissem, dizendo que eu a tinha abandonado, que eu tinha arruinado a vida dela, que eu estava me escondendo atrás de pedaços de papel em vez de ser uma irmã de verdade. As pessoas olharam. Uma mulher na mesa ao lado olhou para mim como se eu fosse algum tipo de monstro. A barista congelou atrás do balcão, sem saber se devia continuar fazendo bebidas. Eu não me envolvi. Saí, entrei no meu carro e fiquei lá sentada tremendo, minhas mãos agarrando o volante como se estivesse prestes a dirigir para dentro de um furacão. Eu deveria ter chamado a polícia naquele momento, mas congelei, e tudo o que conseguia pensar era em não dar a ela a cena pública que ela claramente queria. Liguei para meu advogado mais tarde naquele dia e contei todos os detalhes para que ele pudesse adicionar isso como outra violação. Na mesma semana, minha gerente me chamou para uma reunião com alguém de recursos humanos. Aparentemente, minha irmã havia enviado um e-mail para o escritório, alegando que eu a estava assediando e tinha virado toda a família contra ela. Ela enquadrou isso como uma questão de local de trabalho, como se pudesse transbordar para o prédio, e a empresa tinha que estar ciente. Ela usou palavras como inseguro e hostil para me descrever, o que teria sido engraçado se não tivesse sido um tiro tão direto no meu emprego. Sentei-me naquele pequeno escritório com as cadeiras de cores neutras e a caixa de lenços na mesa, tentando explicar que meu drama familiar era exatamente isso, drama familiar, e que eu estava fazendo tudo o que podia para mantê-lo longe do trabalho. Mencionei a ordem de restrição. Vi as sobrancelhas da minha gerente subirem com isso. Não parecia ótimo no papel. As pessoas ouvem ordem de restrição e pensam que você é instável ou perigosa. Não que você está tentando se proteger de pessoas que acham que sua porta da frente é opcional. Encaminhei para eles uma cópia da ordem e o número do caso para que a segurança soubesse que não era algum drama aleatório de escritório que eu tinha inventado. Disseram-me para não me envolver se alguém aparecesse perguntando por mim e para ligar para a recepção ou segurança imediatamente para que pudessem lidar com isso. Eles realocaram um grande projeto que eu estava liderando, apenas até as coisas se acalmarem. Minha renda não foi diretamente ameaçada naquele momento, mas minha posição, minha reputação no escritório, aquela coisa intangível chamada confiança profissional, sofreu um golpe. Os colegas começaram a me tratar de forma diferente, como se eu fosse feita de vidro ou explosivos ou algo entre os dois. Depois daquela reunião, o escritório não parecia o mesmo lugar em que entrei um ano antes. As conversas na estação de café paravam meio segundo antes quando eu me aproximava, como se alguém tivesse pausado um programa que eu não tinha permissão para assistir. Uma colega de trabalho que eu mal conhecia perguntou com uma voz falsa e suave se eu estava ficando bem com tudo, e eu podia dizer pela maneira como os olhos dela se voltaram para o meu crachá que ela já sabia mais detalhes das postagens da minha irmã do que de qualquer coisa que eu tivesse realmente dito. Comecei a almoçar na minha mesa com meus fones de ouvido, mesmo quando não havia música tocando, apenas para que as pessoas pensassem duas vezes antes de tentar transformar minha bagunça familiar em entretenimento de sala de descanso. Quando a data do tribunal para minha irmã e o ex dela finalmente chegou, ela já tinha tido o bebê algumas semanas antes e estava empurrando um carrinho em vez de uma barriga de grávida. E eu estava emocionalmente destruída. Tinha havido mais mensagens, mais postagens, mais ataques indiretos através de conhecidos mútuos. Eu tinha passado noites demais olhando para o teto, repassando discussões na minha cabeça, me perguntando se de alguma forma tinha feito algo imperdoável que eu simplesmente não conseguia ver claramente. Eu tinha falado sobre isso em círculos com uma amiga até que nós duas ficamos enjoadas da minha própria história. A audiência em si foi dolorosamente comum, sem discursos dramáticos, sem suspiros no tribunal, apenas um juiz cansado olhando a papelada e ouvindo declarações curtas. Minha irmã pegou liberdade condicional e foi condenada a pagar pelo dano à minha porta e fechadura. A ordem de restrição foi estendida por um período mais longo por causa das violações repetidas e das cenas públicas. O ex dela tinha sua própria bagunça separada para lidar, principalmente relacionada à invasão e algumas outras coisas que ele tinha acontecendo e que não me envolviam. Os policiais que tínhamos encontrado antes estavam lá, folheando suas anotações, respondendo a perguntas em vozes calmas.
Minha mãe sentou na segunda fila e olhou para mim o tempo todo como se eu fosse quem estava sendo julgada. Quando o juiz falou diretamente comigo e perguntou se eu tinha algo a acrescentar, minha boca ficou seca. Consegui dizer que só queria me sentir segura em minha própria casa e no meu trabalho, e que não esperava que minha irmã concordasse com minhas escolhas, mas esperava que ela respeitasse minhas portas e meus limites. Minha voz tremeu um pouco na palavra segura, o que me irritou, mas também tornou tudo real. Depois, houve essa sensação pesada e anticlimática. Eu tinha imaginado algum tipo de liberação emocional quando tudo terminasse, mas em vez disso me senti apenas cansada. Meu advogado apertou minha mão. Os policiais acenaram para mim na saída. Minha irmã evitou meus olhos focada no carrinho de bebê que empurrava como se precisasse de sua total concentração. Minha mãe murmurou algo sobre como o sangue deveria importar mais do que casas, e foi embora com o braço em volta dos ombros da minha irmã. A vida não melhorou magicamente depois disso, mas ficou mais silenciosa, pelo menos de algumas maneiras. Minha irmã teve uma menina saudável. Vi fotos flutuando online, cada uma embrulhada em legendas sobre novos começos e bênção, e como elas ficariam bem sozinhas. Não curti nenhuma delas. Também não as denunciei. Apenas passei direto. Às vezes eu parava por um segundo e olhava para o rosto do bebê, tentando ver se havia alguma semelhança comigo, com minha mãe, com a garota com quem eu costumava dividir um quarto. Então eu lembrava que o bebê não pediu nada disso, e eu seguia em frente. Minha mãe tomou algumas decisões financeiras ruins, tentando acompanhar as contas legais e apoiar a nova pequena família da minha irmã. Ela refinanciou a casa, assumiu mais dívidas do que podia administrar e acabou perdendo o lugar quando atrasou os pagamentos. Alguém mencionou para mim, através de um amigo em comum, que ela e minha irmã agora estavam dividindo um pequeno apartamento alugado, economizando centavos, me culpando por tudo isso. Na versão delas, eu era a razão pela qual elas não estavam mais na casa grande. Não os empréstimos ou as decisões ou a invasão ou qualquer um dos fatos reais. Eu não me senti triunfante. Não me senti vingada. Se alguma coisa, senti essa mistura estranha de raiva, luto e alívio. Não é satisfatório ver as pessoas que te machucaram lutarem. Não importa o que os filmes tentem vender para você. Apenas prova que todos perdem quando uma família implode. A única diferença é quem é culpado em voz alta e quem é culpado em silêncio. Mantive meu emprego. O drama do trabalho desapareceu lentamente conforme novas coisas me substituíram como a fofoca principal. O colapso de outra pessoa. Um novo contratado que fez bagunça em um projeto. Uma mudança na gerência. A empresa nunca veio e se desculpou por duvidar de mim, mas começaram a me dar tarefas maiores novamente. A gerente que tinha sentado naquela reunião com recursos humanos começou a pedir minha opinião sobre as coisas com mais frequência, como se estivesse reconstruindo algum tipo de confiança silenciosa. Mantive minha cabana. Troquei as fechaduras novamente, mais pela minha paz de espírito do que qualquer outra coisa, e atualizei o sistema de segurança. Comecei a colocar meu telefone no modo avião toda vez que dirigia para lá. Gostava da ideia de que as pessoas podiam gritar para o vazio online, e isso não chegaria a mim por um tempo. A viagem em si tornou-se um ritual. Sair da cidade, ver os prédios desaparecerem em árvores, sentir meus ombros caírem uma fração de polegada a cada poucos quilômetros. Em algumas noites, eu me sentava no deck consertado com um cobertor e uma caneca e assistia o sol deslizar sobre a água. Eu ouvia o vento nas árvores e o barco ocasional à distância, e tentava lembrar que eu não era mais a garota parada no corredor com um saco de lixo. Eu era uma mulher adulta que tinha traçado uma linha e se recusado a deixar sua família passar por cima dela novamente. A maioria dos fins de semana lá parecia exatamente a mesma do lado de fora. Eu parava para comprar mantimentos baratos no caminho. Riscava alguns pequenos reparos de uma lista manuscrita e depois deixava o silêncio fazer o resto. Eu tocava música no meu telefone até a bateria cair muito, comia comida simples que podia fazer em um fogão elétrico e ia para a cama cansada de uma maneira que parecia limpa em vez de humilhante. Era chato da melhor maneira possível. Ninguém estava assistindo, ninguém estava me pontuando, e por 2 dias de cada vez, eu podia existir sem atuar para ninguém. A realidade é simples, feia e estranhamente libertadora. Minha mãe se importa mais com a aparência das coisas do que com a sensação delas. E minha irmã nunca aprendeu realmente a viver sem alguém amortecendo sua queda. Elas contam uma versão dessa história onde sou fria, egoísta e dramática. E eu conto uma versão onde finalmente parei de me incendiar para manter todos os outros aquecidos. Ambas podem existir no mundo ao mesmo tempo, mas apenas uma delas me permite dormir à noite.
Houve uma última tentativa da minha mãe de me puxar de volta antes que as coisas se acalmassem nesse silêncio desconfortável. Aconteceu alguns meses após a audiência no tribunal, quando o tempo estava começando a esquentar novamente. Eu estava na cabana, limpando um armário que ainda cheirava levemente a tinta velha e poeira, quando ouvi pneus no cascalho. Por um segundo pensei que pudesse ser o vizinho, mas quando espiei pela cortina, vi o carro da minha mãe. Ela saiu mais devagar desta vez, como se parte da luta tivesse sido drenada dela. Ela não tinha uma pasta nas mãos. Ela não tinha papéis. Ela caminhou até a varanda e ficou lá por um momento, olhando para a porta como se estivesse tentando decidir se batia. Abri antes que ela pudesse, em parte porque não queria que ela batesse nela, e agisse como se eu a estivesse trancando fora de algo que ela possuía. Ela perguntou se podia entrar. Hesitei. A ordem de restrição tecnicamente se aplicava à minha irmã e ao ex dela, não à minha mãe, mas eu sabia exatamente o que ela era capaz de provocar. Deixei-a ficar logo na entrada. Não a convidei para sentar. Talvez isso tenha sido mesquinho. Talvez tenha sido saudável. Ela olhou em volta como se estivesse vendo a cabana pela primeira vez. Embora tivesse visto fotos quando era apenas uma ideia. Seus olhos pousaram no deck remendado através da janela, nas paredes pintadas, nos móveis de segunda mão, que de alguma forma pareciam intencionais agora. Ela fez um pequeno barulho, algo entre um suspiro e um fungado. Ela disse que queria conversar sem gritar. Ela disse que estava cansada. Ela disse que o bebê era lindo, mas a situação era difícil. Ela falou sobre contas, sobre aluguel, sobre como a vida era injusta com as mães que só queriam o melhor para seus filhos. Eu ouvi. Encostei-me no balcão da cozinha e cruzei os braços e tentei muito não preencher as lacunas para ela. Então ela disse a frase que eu estava esperando. Ela disse: "Sabe, se você tivesse apenas dado este lugar a eles, nada disso teria acontecido." Eu ri. Não consegui evitar. Saiu agudo e surpreso, como uma tosse. Perguntei a ela se ela realmente acreditava nisso. Se ela genuinamente achava que alguém que tentou invadir uma vez teria magicamente se transformado em um inquilino respeitoso, apenas porque seu nome estava em uma escritura. Se ela realmente achava que apagar meus anos de trabalho teria consertado a parte da minha irmã que espera que outras pessoas a segurem. Ela não respondeu a isso diretamente. Ela nunca responde. Ela voltou a falar sobre sacrifício, sobre como os pais desistem de seus sonhos pelos filhos. Apontei que eu também sou filha dela. Ela acenou com a mão como se isso fosse um detalhe menor. Sempre foi assim. Meu sacrifício era esperado. O conforto da minha irmã era protegido. Em um momento, ela olhou para mim e disse: "Você costumava ser mais doce." Eu disse a ela que costumava ser mais doce porque ainda acreditava que ela apareceria por mim se eu quebrasse. Agora sei que apenas atinjo o chão sozinha. Andamos em círculos por um tempo. Sem gritos desta vez, apenas vozes cansadas e velhos hábitos. No final, ela não se desculpou. Eu também não. Ela saiu com um pequeno discurso sobre como um dia eu me arrependeria de escolher coisas em vez de pessoas. Vi o carro dela desaparecer na estrada e senti uma dor oca no peito. Não porque achasse que ela estava certa. Porque entendi, finalmente, que ela nunca me veria da maneira que eu precisava. Não como um problema para gerenciar, não como um recurso para explorar, mas como uma pessoa. Fechei a porta, tranquei-a e encostei a testa na madeira por um segundo. Então, voltei a limpar o armário. A vida continua mesmo quando seu coração está processando algo enorme. Sempre há prateleiras para limpar e caixas para arrastar para o lixo e lâmpadas para trocar. Eu costumava pensar que ser uma boa filha significava me fazer menor para que minha mãe pudesse sentir que estava no controle. Agora acho que ser uma boa filha para mim mesma significa ocupar o espaço que realmente me pertence e deixar as pessoas que não conseguem lidar com isso se afastarem. Então, sim, minha mãe pode continuar contando a história dela. Minha irmã pode continuar contando a dela. Estou contando a minha, com minha própria voz, com toda a bagunça e dor e pequenos detalhes mesquinhos que elas gostam de apagar. Estou contando de um deck que range em frente a um lago em um estado que elas nunca quiseram visitar, em uma casa que acharam que podiam reivindicar, mas não conseguiram manter. E se isso me torna a vilã na mesa da família, que seja. Finalmente tenho uma mesa só minha.